Glória seja dada ao Deus eterno, que fez o céu e a terra, o único Deus, e o seu amado Filho Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé e da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte com toda a boa palavra e obra. Glória ao Senhor. Irmãos, percebemos aqui um alerta que o apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, escrevia para a igreja que estava em Tessalônica naquele momento. Já havia um questionamento a respeito da volta do Senhor Jesus, porque muitos naquele tempo já esperavam, irmãos, como nós estamos esperando. E às vezes na mente das pessoas, por certo, na mente de muitos naquele tempo, se aguardava que o Senhor viesse rapidamente, assim, de uma hora para outra. É claro que nós esperamos também que o Senhor venha. Mas existem coisas que têm que acontecer, que foram pregadas e profetizadas e que não podem ficar sem se cumprir. Então o apóstolo queria, nesse momento que ele escrevia esta carta a Tessalônica, dar uma orientação aos irmãos, que eles não se movessem do entendimento que eles estavam, que já tinham aprendido do Senhor, até do próprio apóstolo Paulo, a respeito da vinda do Senhor, que não seria daquela maneira que eles estavam achando, mas primeiro teria que se manifestar algumas coisas com referência ao espírito do anticristo. E nós vivemos hoje, irmãos, uma época em que muitos estão sendo enganados nos púlpitos de determinadas denominações, não vou citar nomes, enganados, irmãos, facilmente, porque a igreja já passou muitas perseguições, desde a época dos imperadores. Nós vamos falar de Nero, de Vespasiano e outros que perseguiram a igreja nos primórdios, nos princípios da fé, quando os cristãos eram perseguidos e lançados para serem comidos por leões ou lançados no fogo, não é? E nós sabemos que a vinda de Cristo é um ponto culminante
É um ponto que nós estamos realmente esperando com muito desejo no nosso coração, porque procuramos pregar o Evangelho e anunciar a vinda de Cristo. É algo para nós de suma importância, porque sabemos que assim como Ele veio a primeira vez, nasceu como foi profetizado. Existem mais de 300 referências, salvo erro, se eu não me engano, a respeito do seu nascimento. E existem mais de 2.400 referências dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Sagradas Escrituras. Existem aproximadamente mais de 2.400 referências a respeito da sua segunda vinda, a respeito da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Mas antes que isso ocorra, está escrito aqui, o apóstolo disse que nós não estivéssemos perturbados na nossa reunião com o Senhor Jesus, que não nos movêssemos facilmente por causa de alguma epístola ou por causa de alguma coisa que nós não entendêssemos, porque não seria assim, mas antes viria a apostasia, a manifestação, diz aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós já estamos vendo a apostasia. Muitos interpretam a apostasia como sair de uma igreja e ir para outra igreja. Ora, irmãos, sair de uma denominação que é cristã, que prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, para ir para outra denominação que prega o mesmo evangelho, não é apostasia. Pode haver uma diferença de liturgia na igreja, mas se o fundamento é Cristo e a salvação, você não está trocando de Deus, você está apenas trocando. Vamos supor que uma pessoa mora em um lugar, como eu sou conhecedor disso, que não tem a denominação dela, não tem. E ela quer ouvir a palavra, então ela quer ouvir a palavra, ela vê que tem uma denominação ali, próxima à sua casa, que não fugiu dos rudimentos espirituais, do que o centro da pregação é Jesus Cristo. Porque fugir dos rudimentos não é apenas fugir de costumes, fugir de maneira de se vestir, de ser, claro que temos que ter uma postura cristã, mas fugir dos rudimentos de Cristo é fazer com que o centro da pregação não seja mais, irmãos, o Senhor Jesus, mas sim aquela pessoa quer ser o centro da pregação. Ele atrai a si aqueles que querem ouvir, mas com palavras que as pessoas querem ouvir, porque a intenção daquele pregador, muitas das vezes, é ser o centro de tudo, para que aquele púlpito se torne, irmãos, uma empresa, para que aquela igreja se torne uma empresa, e os que vão até ele se tornem apenas simples coleteiros, vamos dizer assim, que dá coleta. Por isso muita preocupação quando se fecha uma igreja, como uma época de pandemia ou como uma época como esta, porque é claro que muitos líderes não estão arrecadando, até muitos estão abrindo as suas igrejas para receberem dinheiro. Ora, irmãos, se nós sabemos de alguém que está passando uma necessidade, nós não precisamos abrir a igreja para nós, é só nós avisarmos uns aos outros e somos uma comunhão só. Hoje é tão fácil, e aquele vai até a casa do outro, um ajuda o outro e pronto, irmãos, e acabou. Ora, por que centralizar tudo num lugar só, sendo que nós podemos nós mesmos orar a Deus e fazer aquilo que tem que ser feito? Não podemos ser gananciosos e desejar as coisas só para nós e não lembrar do nosso irmão, porque assim estamos entrando por um caminho diferente daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, irmão e irmã, tome cuidado para que você não seja feito de um negócio na presença de Deus, ou não esteja pensando que está servindo a Deus e, no entanto, está sendo enganada por causa do dinheiro. Muitas denominações hoje não pregam o evangelho para dar vida às pessoas, mas pregam o evangelho para contribuir com a sua própria ganância, com o seu próprio desejo
de ter alguma coisa, negociam o evangelho. Muitos líderes estão negociando o evangelho, vendendo a palavra de Deus, sendo que está escrito que sem dinheiro e sem preço, vinde e comprai. Então quer dizer, nós não precisamos vender a palavra de Deus, nós temos que pregar ela de graça, como recebemos de graça. É claro que podemos sim ajudar alguém que precisa, ou até mesmo algum pregador que precisa, porque ninguém vai viver de vento. Mas temos que saber, e o pregador também que prega tem que saber que aquela igreja que ele está administrando, ele está fazendo aquilo por amor e não por torpe ganância. Se ele fazer assim, logicamente que os próprios membros da igreja a qual ele pertence vai sentir que na verdade ele está fazendo aquilo para o bem das almas, não para o seu próprio bem. Então, nesse momento, muitos se desesperam e ficam falando que isso, que aquilo, mas nós que servimos a Deus em espírito, irmãos, procuramos servir a Deus em espírito, não importa se temos uma porta aberta na terra ou não, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está. Mas para concluir o que Deus está dando nesta palavra, irmãos, nós sabemos que há muitas pessoas que estão morrendo de fome hoje no mundo. São aproximadamente 200 milhões de pessoas hoje morrem de fome no mundo. Em algum lugar do mundo, ainda, eu posso dizer isso porque eu sou testemunha disso, que eu já fui em algum lugar, que eu não vou dizer o lugar, que se falava que ainda existiam lugares que praticavam até o canibalismo por causa da fome. Então nós estamos vendo que tudo isso, irmão, está precedendo, está se manifestando o espírito do anticristo e outros falsos profetas, marcando datas, horas, dias, e muitos irmãos e muitas pessoas são enganadas por esses espíritos, e depois eles vêm com uma desculpa, que errou o cálculo, que não sei isso, não sei aquilo. Quer dizer, isso não tem lógica. Nós não podemos dizer a data, nem o dia, nem a hora, porque se o Senhor Jesus deixou isso restrito, é porque ele... mas alguém diz, mas não há nada que o Senhor faz que Ele não revele primeiro aos seus servos. Mas o Senhor já revelou para nós que Ele vai voltar. Não há interesse em nós de procurarmos saber o dia e nem a hora. Nós temos que estar preparados sempre. Não há necessidade de você saber o dia que Ele vem. Basta você olhar para fora. Você vai ver que há alguns anos atrás, nesse século 20, 21, foi considerado que foi um século de muita guerra. Alguém fala, mas já teve tanta guerra no mundo, mas nunca se ouviu falar em tantas guerras. Desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, quantas guerras frias que nós já passamos, quantas calamidades, tsunamis, furacões, terremotos, o número aumentou muito, enfermidades, pandemias, epidemias, enfim, não é o Senhor que está voltando? O anticristo, alguém já diz que ele já está no mundo? Bom, alguém diz, eu não conheço, nem quero conhecê-lo. Porém, irmão, uma coisa nós estamos vendo o cumprimento da palavra. Se ele não está manifesto em carne, ou se já está, Deus é que sabe. Se estiver, logo nós vamos saber. E se não estiver, mas o espírito dele já está tomando o coração das pessoas. E isto é o espírito do anticristo, que faz com que nós nos apostatamos da fé. Apostatar da fé, deixar de crer no verdadeiro Deus para crer num Deus falso, para crer num outro Jesus Cristo que não é o verdadeiro. Apostatar da fé não é você mudar da sua igreja. Apostatar da fé é você deixar Deus, deixar de crer em Deus. Não venha ser enganado por falsos líderes, não venha ser enganado que para você não tem perdão, que Deus não está na tua vida, que Deus não te ama mais. Lembra-te que enquanto você respira, enquanto você clama, enquanto você ora, existe um Deus que pode te ouvir a qualquer momento e pode te resgatar das garras de Satanás. Muitas das vezes muitos perdem a sua vida, até tiram a sua vida por causa de líderes que enganam, que dizem, você não tem mais esperança, senta lá para trás, fica no último banco. Ora, irmãos, o que tem a ver o último banco com o púlpito, com o segundo banco, com o terceiro banco? Todas as coisas são iguais. Importa nós estarmos em Cristo, ou no primeiro, no segundo, ou no último. Se nós estamos em Cristo, aleluia, as outras coisas são tudo vaidade. Muitos querem se apresentar diante do povo com orgulho, com soberba, com arrogância. Veja, isso tudo é espírito de anticristo. Nós não podemos querer, irmãos, que isso se aconteça. Por quê? Conosco, porque aquele que quer se aparecer, muitas das vezes se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse é o anticristo, e adora, ou que se adora. Ele mesmo às vezes se adora a si mesmo, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus,
querendo parecer Deus. Não é só o anticristo que faz isso. Tem muitos líderes religiosos que se sentam, aleluia, lá na frente, querendo ser os santos, achando que só por eles pode passar aqueles que vão se salvar. Deus há de pedir conta para muitos, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitas vezes, bendito seja o nome do Senhor, muitas vezes o homem quer tomar o lugar de Deus, e esse espírito já está nele, e muitas das vezes estão dentro de igrejas, atrás de púlpitos, e nós devemos ter cuidado para não sermos enganados por estas coisas. E o anticristo se manifestará, mas o Senhor virá, aleluia, para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja e para tirar nós desse mundo. Bendito é o nome do Senhor. Quando será, irmão? Qual vai ser o dia? Qual vai ser a hora? Você nunca vai escutar eu marcar uma data, porque para mim isso não é um importante. Eu preciso estar preparado hoje, amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não sei. Pode ser que ele venha essa noite, pode ser que venha amanhã, pode ser que venha o mês que vem. Deus é que sabe. Importa para nós é nos prepararmos para a vinda do Senhor. E muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo cheios, aleluia, de coisas engodados, para que aquilo não se cumpre, e depois a pessoa fique em descrédito, e depois a pessoa começa a tomar caminhos errados e acha que tudo é mentira. Mas hoje o Senhor te diz, não é mentira. Ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Não vá atrás de pessoas que marcam datas, hora e momento, segundo, porque são mentirosos e depois não tem coragem de vir aqui na frente de um vídeo e dizer, eu me enganei, me perdoe, eu não quero mais pregar isso, vou pregar Jesus Cristo, vou pregar a salvação. Basta, o restante está na mão de Deus. Pregue a salvação, creia em Jesus Cristo. E você, irmão e também irmã, que está passando por alguma dificuldade, alguma provação e alguma luta, creia nesta palavra, porque o Senhor há de te ajudar, de te fortalecer, e no final de tudo te dará a coroa da vida eterna. Vamos crer, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e um dia cantaremos o cântico da vitória. Esta é a palavra, honra e glória seja dada ao Cordeiro.